E aí, você já pediu desculpa por ser homem? Agora vai ser crime ser homem. Já pensou nisso? Atualmente, Lula fez declarações sobre um estatuto para o comportamento dos homens. E o que é que isso tem a ver com Bitcoin, já que esse canal fala de Bitcoin, de criptografia, privacidade, propriedade privada, né? Tem a ver e eu vou falar sobre isso. Antes disso, vamos falar sobre essa matéria, eu vou correlacionar isso ao Bitcoin e dar minha opinião sobre isso, tá? Que tá mais relacionado à questão de comportamento em relação à passividade, porque em geral, tá, as mulheres são mais passivas, ou seja, aceitam mais ordens em relação aos homens. Não quer dizer que são todas as mulheres são assim, mas em geral, né, as mulheres elas são mais passíveis a seguir liderança. Beleza? Então, eu vou colocar algumas coisas na tela para a gente refletir e no final a gente discute mais um pouco sobre isso. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre isso. Bom, inicialmente vamos ler a declaração aqui do presidente, né? Lula sugere criar Estatuto do Bom Comportamento para homens. Vamos direto para o que ele diz aqui, ó. Nós precisamos pensar em fazer um Estatuto do Bom Comportamento do Homem, porque imaginar que uma mulher, depois de uma jornada de trabalho, não tenha vontade de voltar para casa porque lá vai encontrar um marido que é agressor dela e que pode bater nela por qualquer coisa ou até mesmo quando não tiver nenhuma coisa. Aqui eu vou colocar a minha opinião, né? Não são todos os homens que são assim. Muito pelo contrário, muitos homens, né, amam suas esposas. A maioria deles, por amarem a sua esposa, né, muitos dão até a sua própria vida para protegê-la. Ele coloca como se fosse todos os homens vão fazer esse tipo de coisa, ou seja, todo marido, como se o cara estivesse em casa, a mulher sai para o trabalho e quando a mulher volta, é como se ele fosse agredir ela por qualquer coisa. Será que isso realmente é assim? Eu não sou assim, conheço pessoas, homens que não são assim, meus irmãos não são assim. Ele, né, está predestinado a ser agressor. Veja, novamente, ele está falando aqui de todos os homens, como se todos os homens fossem predestinados a ser agressor. Eu não sou assim, eu conheço homens que não são assim, e é como se todos os homens fossem potenciais agressores. Isso é um absurdo. Aí ele diz que é preciso ter um estatuto para formar essa espécie de ser humano. Se a gente não começar a pensar em formar um novo homem, uma nova mulher, e isso começa pelo ensino fundamental, começa pelo ensino médio, na escola, e o espaço para a gente poder tentar mostrar um alinhamento de comportamento ser humano, afirmou. Mas o que está por trás disso, né? A gente colocar um pouquinho de conspiração nisso, você vai ver que o objetivo que está por trás é basicamente ter um maior controle da população, da sociedade. Como eu falei no início, em maneira geral, né, as mulheres elas são mais passivas, né, aceitar comando, aceitar ordens. O homem ele é mais questionador, muitas vezes ele enfrenta algumas autoridades, mesmo que ela seja uma instituição, né? E se a gente for mais a fundo, né, a gente colocar mais conspiração, se a gente olhar aqui, ó, componentes químicos de plástico afemina meninos, diz estudo. Então veja, talvez esse nem seja o objetivo de afeminar os homens. O objetivo é de trazer mais passividade para a população em geral e assim quem está no comando, né, no poder, tenha mais controle da sociedade. Então veja, se a gente for ler isso daqui, de certa forma passa a fazer sentido. Então, pesquisa feita nos Estados Unidos indica que a exposição de gestantes a certas substâncias presentes na composição de plásticos pode mudar o comportamento de seus filhos no sexo masculino, fazendo com que eles fiquem mais afeminados. Isso causa mais passividade no homem, né? Não quer dizer que esse seja o objetivo, afeminar todos os homens, né? Nos alimentos em geral, hoje em dia, praticamente todos os alimentos eles contêm plástico. Outra coisa, panelas, como panelas antiaderentes, todas elas têm teflon, que é uma substância que faz mal ao seu corpo, né? Tanto para o homem quanto também para a mulher, o plástico também, mas tanto o plástico quanto o teflon, ele simula um hormônio chamado estrogênio. E isso, né, faz com que baixe a testosterona no seu corpo, se caso você é homem. Então ele baixa a testosterona, o que
causa, o que provoca no seu corpo, se você é homem, né, com baixa testosterona? Você fica mais passivo, aceitar comando, você fica menos ativo em relação a procurar, né, um trabalho, procurar empreender, procurar se exercitar. Então você fica nessa passividade. Veja que quando o homem ele passa mais ali dos 50 anos, que ele está com mais baixa testosterona, o que acontece? Ele começa a ficar ali mais em casa, mais parado, ele começa a desenvolver menos músculos. Tem vídeo, né, no YouTube muito bom falando sobre essas panelas aqui antiaderentes que tem esse Teflon. Não é o objetivo do vídeo se estender nisso, eu quero falar ainda sobre a relação disso com o Bitcoin, claro. E aqui tem algumas sugestões de como você minimizar esses riscos do Teflon. Por minha experiência, tá? O que eu já fiz em relação a isso aqui foi diminuir completamente, né, o consumo de comidas com plástico e troquei todas as minhas panelas. Então, as minhas panelas que eram antiaderentes, eu troquei todas, assadeira, caçarola, enfim, todas elas por panelas de aço inox. Então, você pode utilizar aço inox, não faz mal algum para a sua saúde, né, aço inox, ou você pode utilizar panelas de revestimento cerâmico, né? Então, essas não fazem mal algum ao ser humano. E eu posso falar para você de experiência, né? Eu percebi uma mudança enorme, não só no meu comportamento, mas no meu corpo também. Ou seja, minha voz começou a engrossar mais, comecei a desenvolver mais músculos, eu me senti mais ativo, com mais energia. Então agora a gente pode falar sobre a relação com o Bitcoin, né? O que está por trás disso. O Bitcoin ele surgiu através de criptografia. Ele é basicamente um manifesto contra o que se faz com a moeda que é criada hoje em dia, que é a moeda fiduciária. Não estou falando aqui só o governo, tá? Tem um governo e tem o monopólio dos bancos. Então, os bancos, em geral, eles conseguem criar muito dinheiro através de crédito. E o governo também faz isso. E além, o pior disso, o governo ainda consegue criar dinheiro por senhoriagem, que é basicamente você criar mais dinheiro. E vocês sabem que o problema disso é todo mundo que guarda essa moeda ser completamente diluído. Então o que acontece, né? Exatamente isso. Você fica mais pobre, tanto no seu trabalho que perde valor, se você não aumentar esse valor de seu serviço, né? Você não aumentar o valor desse serviço, quanto o seu dinheiro que está guardado. Então, tudo isso perde valor ao longo do tempo e você fica mais pobre. Então, isso é basicamente um manifesto. O Bitcoin, que ele foi criado com criptografia, né? Ele é um manifesto contra isso, né? E a pessoa que criou isso e as pessoas que estão adotando o Bitcoin fossem pessoas passivas, né? Aceitasse o realzinho, a shitcoin. Então, se você colocar aqui no Google, se você colocar aqui, ó, BRL-USD. Inicialmente, você vai colocar assim, ó, BRL-USD. Se você colocar o inverso, você vai dar o dólar em relação ao real. Agora a gente vai olhar o real em relação ao dólar. Veja, no dia, hoje, né, não abriu os mercados, tá lateral. 5 dias, queda. 1 mês, queda. 1 ano, queda. 5 anos, queda. Máximo, queda. Então, o que acontece? Basicamente é uma shitcoin. Se você for uma pessoa passiva, você vai aceitar isso. Você vai aceitar o seu patrimônio, né, o seu serviço sendo desvalorizado ao longo do tempo e você simplesmente não vai fazer nada, né? Então seja uma pessoa que questiona, que luta, né? Então você adotar o Bitcoin é você ser ativo no sentido de, cara, eu não vou ficar nisso, eu vou me proteger desse tipo de coisa, entendeu? Então o Bitcoin está totalmente relacionado a isso. Outra coisa, quem adota o Bitcoin, outras questões inicialmente, são os homens. Não só pela questão de aumentar a autoridade de quem controla o real, o dólar, enfim. Não só isso. Tem a questão também da genética masculina, por a estratégia masculina ser de tomar risco, né? Então, como eu falei para vocês, o homem tem que tomar risco, né? E a mulher, por default, né, ela consegue reproduzir. Para o homem reproduzir, ele precisa se arriscar. Como é que ele se arrisca?
empreendendo, indo atrás de um trabalho, de um serviço. Veja que trabalhos de risco são massivamente, né, dominados por homens, certo? Então, o que é que você vê? O homem assume essa posição de risco justamente por causa da sua estratégia masculina, a sua testosterona, o seu desenvolvimento muscular, que faz você ser homem. Então, quando você coloca algo desse tipo aqui, né, agora você criminalizar por você ser homem, né, a gente com certeza vai ter problemas. Então, o que a gente pode fazer é você se proteger. Eu estou fazendo aqui minha parte, falando minha opinião sobre isso aqui. Essa também é a relação em relação a Bitcoin, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço. Eu vejo você no próximo vídeo.